Olá, o Primavera Saúde já está no ar e hoje vamos debater sobre glaucoma. Para explicar mais sobre esse tema, é que estamos recebendo o Dr. César da Soler Dário. Doutor, seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde. Boa tarde a todos, boa tarde Morgana, boa tarde os telespectadores da TV Primavera Saúde. O glaucoma é uma doença ocular, né, muito comum no nosso meio. É uma das principais causas de cegueira no mundo e ele leva a uma preocupação bem grande porque normalmente o dano causado pelo glaucoma muitas vezes é um dano irreversível, tá? Porque ele atinge praticamente o nervo óptico, né? E quando se faz a lesão do nervo óptico, é uma célula nervosa e ela tem as características de células nervosas de não ter a capacidade de se reproduzirem. Então o dano estabelecido já praticamente é um dano que fica e a gente não consegue reverter. Então a prevenção se torna muito importante nesse sentido. E o papel do oftalmologista, do médico oftalmologista é essencial nesse caminho, né? O glaucoma, ele existe tipos, doutor? Então o glaucoma na realidade é uma entidade bem grande. Aqui caberiam uns 3, 4 programas para falar sobre glaucoma, mas basicamente a gente divide o glaucoma em primário, secundário. Do primário, a gente chama que ele pode ser o glaucoma primário de ângulo fechado e pode ser o glaucoma primário de ângulo estreito, né? São as duas principais classes, quando são os primários. E os secundários, normalmente, ele é secundário a algum problema no olho, alguma doença que acometeu o olho. Pode ser secundário a uma cirurgia intraocular, pode ser secundário a um medicamento que o paciente usou, pode ser secundário a um processo inflamatório, uma uveíte, pode ser secundário a várias coisas, né? Mas basicamente primário e secundário, os primários de ângulo estreito e ângulo fechado. O que pode causar o glaucoma? Já que a gente viu que tem vários tipos e cada um pode ser causado por uma coisa, então? O maior deles é o glaucoma primário de ângulo aberto, né? Depois a gente tem o glaucoma primário de ângulo fechado, né? Mas o glaucoma primário de ângulo aberto, ele tem algumas origens, uma característica é a hereditariedade, né? Alguns genes já foram mapeados, que aparecem em determinadas famílias, que a transmissão dele aumenta o risco. Uhum. Esse risco, normalmente, ele vai aparecendo com o passar dos anos, né? A faixa etária acima de 40 anos é uma faixa etária de maior risco, acima de 60 anos outro maior risco, 50 vai passando, vai aumentando o risco. Porque as células nervosas, com o tempo, elas vão morrendo naturalmente, né? Então é isso que a gente vê no glaucoma, existe uma apoptose das células nervosas. Naturalmente ela recebe um estímulo para ser desligada e ela se desintegra, né? Ela vai morrendo, né? Resumidamente, né, para te falar. O monitoramento dos pacientes nas consultas periódicas que é o que é importante, né? Normalmente o glaucoma ele é definido como uma neuropatia óptica que leva a um dano do campo de visão, tá? Essa é a definição clínica. Qualquer coisa que acontecer isso a gente entra nos critérios de glaucoma, né? Normalmente é associado a um aumento da pressão intraocular, né? O nosso olho, para se manter íntegro, ele precisa ter uma pressão, uma força que mantém ele cheio, digamos assim, né? Se o olho não tiver nenhuma pressão, ele tende a ir murchando e atrofiando, né? E às vezes algumas doenças levam a atrofia ocular, né? Existe uma região do nosso olho que a gente chama o corpo ciliar, que é o que produz o líquido para manter esse tônus do olho, né? Então ele vai sair, pena que eu não tenho um olho mecânico para te explicar, mas assim, a produção, quando é que tem um aumento da pressão intraocular? Quando existe um desequilíbrio, né? Duas coisas podem acontecer, ou um aumento da produção do líquido, né? Ou uma diminuição do escoamento, né? Normalmente a diminuição do escoamento, a drenagem do líquido que faz a pressão subir, né? Como vai sendo produzido o líquido, ele não tem uma drenagem adequada, aquilo vai ficando dentro do olho e tende a subir a pressão do olho, né? E muitas vezes o tratamento que a gente faz é para aumentar o escoamento, né? Os medicamentos, tem medicamentos hoje que aumentam o escoamento, a drenagem do líquido, tem medicamentos que diminuem a produção do líquido, né? E a gente às vezes associa essas duas classes para poder ter um controle da pressão intraocular, né? Além da faixa etária, quais outros fatores que podem ser considerados de risco nesse caso? A genética, né? E alguma cirurgia ocular, por exemplo, para os glaucomas primários não tem assim um fator de risco específico assim, tá? Então é mais a faixa etária. O glaucoma primário de ângulo estreito, normalmente se ele é diagnosticado cedo, são os glaucomas que fazem a crise aguda de glaucoma, né? Todo mundo fala em glaucoma, tem medo, teve aquela crise com dor forte de olho vermelho, perda de visão, aumento súbito da pressão. Esse é o glaucoma primário de ângulo estreito.
Às vezes no consultório, no exame, a gente consegue identificar se a pessoa tem um ângulo estreito, né, que a gente chama aqui. Normalmente, quando ele é muito fechadinho aqui, ele pode ter uma crise de glaucoma aguda. Muitas vezes a gente consegue identificar isso, a gente faz um procedimento que é um laser para comunicar as duas partes do olho, a câmara anterior com a câmara posterior ali, para poder aumentar essa drenagem e não ter esse fechamento do ângulo. Tem alguma predominância em questão de sexo, ou mais homens ou mais mulheres, que pode acabar causando, desenvolvendo o glaucoma? Sim, né? A raça, tá? Por exemplo, o glaucoma primário de ângulo aberto, ele é bem comum na raça negra, né? Pacientes da raça negra têm um risco muito maior de desenvolver glaucoma primário de ângulo aberto. Os asiáticos têm um risco maior de desenvolver glaucoma primário de ângulo estreito, né? Existem algumas síndromes associadas a glaucoma, e são os glaucomas secundários, né? O glaucoma, existe o glaucoma congênito também, uma coisa que se deve ser falado, né? Então, o exame da criança pelo pediatra, o exame da criança pelo oftalmologista é importante. Sim. Tá? Então, assim, normalmente são crianças, às vezes nascem com uma córnea um pouco azulada, às vezes uma córnea um pouco aumentada, né? Que a gente chama isso de bufitalmo. São umas características clínicas do glaucoma congênito e tem que ser tratado assim que diagnosticado rapidamente, porque vai levar à cegueira daquela criança. Né? Tá bem. A gente já continua falando sobre esse assunto, a gente só vai para um breve intervalo e volta já já, só que antes eu vou deixar o número de WhatsApp para você mandar suas perguntas, então. É o 8505-6342, 8505-6342. Mande sua pergunta, a gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta, o nosso tema de hoje é glaucoma e você pode participar com a gente através do WhatsApp no telefone 8505-6342 ou ainda através do telefone 3442-2012. Ligue e participe ao vivo com a gente, tirando sua dúvida com o especialista. Ou ainda, se você tem vergonha, não quer falar, não tem problema não. Deixa um recado com a nossa produção que eles vão estar passando para a gente. Conversando aqui, continuando o nosso papo, doutor, queria que o senhor falasse os principais sintomas nesse caso, né, do glaucoma. Então, os sintomas podem ser agudos, quando é uma doença aguda, normalmente são as crises de glaucoma, né? Normalmente o paciente refere uma dor ocular, uma perda transitória da visão, um borramento. Muitas vezes ele nos diz que vê algum arco-íris, vê um sombreado nas luzes, né? E normalmente os pacientes com os glaucomas de ângulo estreito tem esses sintomas mais no meio da tarde, no final da tarde, quando a pupila tende a dilatar um pouquinho e às vezes faz uma crise de suboclusão, né? Então isso é um dos indícios, por exemplo, de um glaucoma de ângulo estreito que está tendo crises, pequenas crises e não teve nenhum fechamento completo, mas a pressão sobe, oscila, gera uma coisa que a gente chama o edema de córnea transitório, ele tem aquele sintoma transitório, depois de 2 a 3 horas, às vezes melhora, né? Mas tendo isso ao longo dos anos, essas crises pequenas podem dar picos de pressão e causando danos no nervo óptico e levando a uma perda do campo de visão, né? Ou a crise aguda, intitulada, um glaucoma de ângulo estreito, o paciente vai ter uma forte crise de dor no olho, um olho vermelho, uma perda de visão, às vezes associada com náuseas e vômitos. Normalmente ele vai ao pronto-socorro porque a dor é intensa mesmo, né? O sintoma ele sempre vai sentir quando já está muito agravado? No glaucoma, na crise de glaucoma, normalmente é súbito, é questão de 1 dia, 2 dias que se intitula, tá? Agora, no glaucoma crônico, glaucoma primário de ângulo aberto, normalmente ele não sente nada. É igual quem tem hipertensão arterial e não mede a pressão e não controla, né? A pressão alta, ao longo dos anos, ela vai levar a um dano do nervo óptico. E às vezes quando ele vai procurar ajuda porque acha que a visão piorou, na realidade já está um glaucoma bem avançado, né? Então o oftalmologista ele é importante nesse sentido, tentar identificar os pacientes de risco e monitorar esses pacientes. Muitos pacientes que têm glaucoma primário de ângulo aberto, o diagnóstico não é tão simples, tá? Muitas vezes o paciente tem uma pressão dentro da normalidade e ele está escavando o nervo óptico, a gente vê lesão, dano no nervo óptico, a gente vê dano no campo visual daquela pessoa e ele tem uma pressão que a gente diz dentro da normalidade. Para você ter uma ideia, uma curva normal, que a gente chama de pressão da população mundial, que já foi feito estudo populacional, ela oscila entre 5 e 21.
tá? Mas não quer dizer que todo mundo que está entre 5 e 21 está num limite seguro. Por exemplo, existe pacientes que têm glaucoma de pressão normal, que está em a pressão entre 5 e 21 e desenvolvem glaucoma. Porque aquela pressão para ele não é normal, aquela pressão para ele muitas vezes está lesando o nervo óptico dele. Então, assim, precisa de exames complementares para a gente diagnosticar muitas vezes, né? Às vezes ele tem uma pressão dentro da normalidade, uma pressão no limite, a gente analisa no exame, olha o nervo óptico dele, vê um nervo suspeito, faz um campo de visão, que é um exame para determinar se já existe um dano no campo visual. Sim. E com essas coisas a gente vai associando e vai vendo, alguns pacientes a gente trata, outros a gente monitora, mas é o acompanhamento que vai dizer muito a conduta. Uhum. O sintoma, ele acaba mudando conforme o tipo de glaucoma que a pessoa desenvolve? Como é que funciona? Normalmente o sintoma é baixa de visão e perda do campo de visão. Muitas vezes a pessoa, quando chega para nós, diz assim, doutor, eu só enxergo o que está na minha frente. Porque normalmente o dano do campo visual, para você ter uma ideia, é tudo que a gente enxerga. Né? Por exemplo, se eu tampar um olho aqui e olhar para você, eu vou ver o meu campo de visão que eu tenho. Muitos pacientes têm glaucoma, quando eles falam assim, não, doutor, eu só consigo enxergar aqui na frente. Ele não consegue ver as coisas que acontecem aqui. Ele consegue ver só o que está à frente. Porque o dano inicial, e esse é um problema que às vezes demora para aparecer, o escotoma do glaucoma ele é periférico, né? Ele não atinge o centro. Ele vai vindo da periferia para o centro. E normalmente quando já chega aqui já é um dano bem avançado, né? E daí a importância dos exames periódicos para poder diagnosticar. Com certeza. Como é que é feito o diagnóstico nesse caso? O diagnóstico é na consulta oftalmológica. Normalmente o paciente não remete sintoma, ele vai numa consulta de rotina, o médico examina, checa a pressão intraocular, faz uma análise da cabeça do disco óptico e ele tem a suspeita ou não de glaucoma. Por exemplo, se o paciente chega no meu consultório, 45 anos, raça negra, história na família de glaucoma, normalmente eu já vou ficar bem atento e já estou pensando lá na frente o que esse paciente pode ter. Eu vou examinar, eu checo a pressão dele, a pressão está em 26, 28, examino o nervo óptico, vejo que é um nervo bem estabelecido e uma lesão glaucomatosa, existem algumas características para isso. Eu não vou ter dúvida, normalmente eu já inicio o tratamento na primeira consulta e vou pedir para ele fazer os exames para acompanhar, saber se já tem alguma lesão do campo de visão, para monitorar o dano da cabeça do nervo óptico, o tipo de lesão que ele tem, e ele vai retornar, eu vou passar um tratamento com colírio para ele vai retornar, eu vou checar de novo a pressão se teve um controle e depois a gente vai monitorar ele com exames. Atualmente o tratamento para glaucoma, os glaucomas primários, ele é feito basicamente com colírios, tá? O glaucoma primário de ângulo estreito, a gente faz um laser para diminuir a chance de ele ter o fechamento angular e ter uma crise aguda, e o glaucoma de ângulo aberto a gente trata com medicações, com colírios. Tá? A maioria hoje, as medicações atuais, elas conseguem dar conta aí de praticamente mais de 80% dos casos. Né? A cirurgia de glaucoma, todo mundo vai no consultório e pergunta, tá, doutor, não tem cirurgia? Todo mundo quer cirurgia para o seu problema. Né? Muitas vezes a cirurgia não é o melhor caminho. Né? A cirurgia no glaucoma ela é feita para baixar a pressão ocular. A cirurgia do glaucoma ela não consegue trazer a visão de volta. Ela não consegue recuperar a visão de volta. Aquele dano do campo de visão feito pelo glaucoma, ele já foi estabelecido na grande parte das vezes. Tá? Alguns pacientes conseguem ganhar um pouquinho de campo de visão, quando chegam lá com a pressão muito aumentada, a gente trata, ela volta ao normal, a gente vê que o campo de visão melhora um pouco. Mas a maior parte das vezes a gente está tentando é que não piore. E o sucesso do tratamento é não piorar. Né? Não é uma coisa que a gente consegue reverter. Então, assim, a cirurgia a gente indica para baixar a pressão intraocular. Se a gente consegue baixar a pressão com colírios, normalmente a gente não indica a cirurgia. Exatamente isso, doutor. Acho que o indicado mesmo nesse caso é a prevenção, não tem outro jeito. Falando sobre prevenção, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, né? O senhor acabou falando da consulta rotineira, essa rotina, né, com o especialista, deve ser dada de quanto em quanto tempo? Olha, pacientes acima de 40 anos de idade a gente já recomenda anual, né? Então, assim, crianças, hoje já foi desenvolvido o teste do olhinho, porque já viram a importância de rastrear as crianças para múltiplas doenças, não só para glaucoma, tumores intraoculares como retinoblastoma, anomalias congênitas, que podem também levar a glaucoma, catarata congênita. Então, o teste de olhinho é um bom screening feito pelo pediatra e quando ele vê se tem algo estranho, normalmente ele remete ao oftalmologista. Me pergunto quando que uma criança deve ser examinada. Eu falo assim, assim que a mãe passou o estresse ali
do parto, né, do puerpério, aqueles 40 dias que ela já está mais calma, está mais tranquila, acho que ela deve levar a criança ao oftalmologista, fazer uma primeira avaliação. Ele vai fazer uma análise completa daquele recém-nascido, né? Mas normalmente eu recomendo a mãe quando já está um pouco mais calma, né? Depois eu recomendo a 1 ano de idade, e depois ali entre 3 e 4 anos começa a aparecer algumas outras alterações, a gente pede para voltar. E com isso, assim, na realidade não tem uma fórmula, tá? O glaucoma juvenil, normalmente ele aparece entre 10 e 15 anos de idade, tá? É um diagnóstico mais difícil ainda de fazer numa criança. Imagina. Porque normalmente os programas que analisam campo de visão, programas que analisam a cabeça do disco óptico, normalmente eles são feitos para pacientes acima de 18 anos de idade, os estudos, né? Mas o glaucoma juvenil é uma entidade que existe e deve ser acompanhada, e às vezes se levar uma criança com 7 anos, o médico já vai examinar, depois ele vai dizer se vai precisar voltar com 10, com 9, com 8, né? Mas a consulta de prevenção, consulta de rotina, eu acho que ela é válida, digamos, se fosse anualmente, faria anualmente em todo mundo, tá? Com certeza. A gente já continua com esse papo, a gente vai para mais um intervalo e volta já já. Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012, participe ao vivo, ou ainda através de mensagem no WhatsApp 8505-6342. O nosso tema de hoje é glaucoma e já temos uma ligação. Alô? Alô? Boa tarde, com quem falo? É Simone. Simone, pode fazer sua pergunta. É porque eu senti uma fisgada na vista. Tá, mais algum sintoma, Simone? É, só isso. Doutor. Fisgada, assim, na vista. Fisgada na vista é um sintoma muito comum, né? Às vezes até um próprio olho seco pode dar uma fisgada, né? Normalmente crises de glaucoma não são em fisgada, é uma dor contínua, opressiva, né? E ela tende a permanecer, né? A fisgada na vista teria que examinar para ver, né? Alguns pacientes reclamam de fisgada quando estão em algum esforço para leitura, algum esforço para ver de longe. Estão expostos, por exemplo, a alguma coisa que pode levar um olho seco, leva uma irritação do olho, uma abrasão do olho, e às vezes pode dar esse tipo de queixa que é uma fisgada, né? Definir isso como um sintoma de glaucoma, eu não posso dizer que também não posso dizer que não é, né? Então, assim, ela teria que fazer uma avaliação para a gente ver. Teria que saber quanto tempo dura essa fisgada dela, né? Qual o nome da senhora? Simone. Simone, a senhora sente isso frequentemente? Não. Foi outro dia que eu senti. Assim, o importante, se a senhora tem já um médico oftalmologista, a senhora retornar nele, ele vai examinar a senhora e vai ver se tem alguma coisa que possa sugerir a origem da sua fisgada, né? Mas fisgada é uma queixa comum, muitas pessoas reclamam, e muitas vezes até não é nem do olho, né? O olho, ele é uma estrutura, um órgão que está envolto por músculos, é um órgão que está envolto pela caixa óssea, né? Pelos seios da face, que a gente chama o seio maxilar, o seio frontal, os seios etimoidais na parte interna. Então, às vezes a fisgada pode ser nenhuma causa de origem do globo ocular em si, pode ser da região periorbital, que é a área que envolve o olho. Respondida a pergunta, Simone. Tá bom, muito obrigada. A gente que agradece a participação. E você que está nos assistindo também pode participar, faça assim como a Simone, ligue e tire suas dúvidas através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem para o WhatsApp, no telefone 8505-6342. Retornando. Doutor, quais os detalhes, né, que a pessoa tem que tomar cuidado, né? A gente acabou tendo essa ligação que acabou falando a questão da fisgada. Tem algum detalhe que dá para prever que pode estar com algum problema realmente na visão? Olha, normalmente as coisas que são sinais de alerta é baixa de visão, dor e olho vermelho. São os 3 sinais que pode ser que o paciente está desenvolvendo alguma doença, né? Então, assim, baixa de visão súbita não é normal. Tem uma dor súbita e que se mantém também não é normal. E às vezes um olho vermelho que é fora do comum, a pessoa vê, não, esse olho está vermelho diferente. Ele
pode ser um diagnóstico diferencial de múltiplas coisas. O olho vermelho, né, as principais causas, todo mundo acha que é conjuntivite, mas tem outras alterações que dão olho vermelho, né? Inflamações do olho, que são as uveites, né? As conjuntivites, daí tem vários tipos de conjuntivite, conjuntivite alérgica, conjuntivite viral, bacteriana. Uma crise de glaucoma pode dar um olho vermelho, né? Uma infecção corneana pode dar um olho vermelho. Então são sinais de alerta, né? Normalmente o que acontece é que a pessoa não percebe que ela está perdendo a visão, porque como a gente tem os dois olhos e a binocularidade, normalmente um neutraliza o outro, né? Então um teste simples normalmente a gente sempre orienta tampar um olho, olha um objeto de fixação, vê para aquele objeto, tampa o outro olho e vê se tem uma diferença entre os dois olhos. Se perceber uma diferença, provavelmente ela tem alguma ametropia, um erro refracional ou uma perda de visão que tem que ser investigada. Mas o teste individual, ele é muito fácil de ser feito e normalmente é um sinal de alerta. Doutor, agora a gente já falou anteriormente, no bloco anterior, sobre a questão do tratamento. Agora, queria falar sobre a pessoa que não se trata. Que risco ela pode estar correndo? O paciente já tem um diagnóstico de glaucoma e não está fazendo tratamento, ele está perdendo a visão dele progressivamente, até que um estágio vai levar à cegueira final, né? Então, assim, a primeira fase ele vai ter uma perda do campo de visão, né? O campo de visão é aquilo que a gente estava falando, vai ficando tudo preto, até que fica um campo tubular, que a gente fala, que a pessoa vê como se estivesse vendo por um canudinho, só enxerga o que tem no centro. Quando ela perde essa parte central, a visão normalmente começa a cair bruscamente. E com o tratamento nesse momento a gente já não vai conseguir trazer de volta a visão, é só para manter, para ela não perder aquele resto de visão. Quem tem um diagnóstico de glaucoma, ele consegue ter uma vida normal? Sim, com certeza. Atualmente, muitos dos colírios a gente pede para os pacientes pingar uma gota do colírio uma vez ao dia e consegue controlar grande parte dos glaucomas. Então, assim, o tratamento já foi muito pior. Antigamente não tinha essas drogas que temos hoje, os medicamentos, que são os colírios, e basicamente eram tratamentos cirúrgicos para tentar retardar, os colírios não tinham um efeito muito bom, e hoje isso já melhorou muito. Hoje, às vezes, com 2, 3 colírios, a gente consegue controlar pressões altíssimas e trazer para níveis normais. Bom, doutor, temos outra ligação. Alô? Alô, Oi, boa tarde, com quem falo? com Elisete. Como? Oi, Elisete. Elisete? Pode fazer sua pergunta. Eu tenho uma neta que ela é diabética e ela tem uma doença rara no rim. E ela agora, por sinal, ela está internada. E ela se crama que de longe ela não enxerga. Só de perto eu queria perguntar o que o médico achava disso. Pacientes diabéticos podem ter perda visual por vários motivos, né? Por exemplo, um paciente tem uma hiperglicemia, que é um aumento quantitativo do açúcar no sangue. Por exemplo, paciente tem glicemia acima de 200, a gente já altera agudamente, né? A gente já altera o grau refracional do olho, né? Porque muda a densidade dos líquidos oculares, né? Fica hiperglicêmico, né? Então, assim, o cristalino muda a conformação dele, o vítreo fica hipertônico, isso muda o índice de refração. Por exemplo, paciente que tem 0 grau, que a gente fala que é imétrope, ele é plano, ele está com uma glicemia de 300, 400, muitas vezes ele se torna 1 grau e meio de miopia, 2. Eu já vi pacientes ficar míopes de 4 graus, foi pedir para ele ir para o pronto-socorro, foi ver a glicemia estava em 600, ou high, que eles falam, já ficou internado para controle, por exemplo, um diagnóstico agudo. Cronicamente, já são outros problemas que o diabetes pode levar. Ele pode levar a uma doença chamada retinopatia diabética, que também é uma das doenças que mais cega no mundo, né? A retinopatia diabética ela tem vários níveis, né? A gente pode falar que ela pode começar com uma retinopatia muito leve, uma leve, moderada, severa, muito severa, passar de uma retinopatia não proliferativa, que são essas formas, para a forma proliferativa, que já é uma forma muito mais avançada e de difícil controle, né? Ele pode desenvolver uma catarata mais precoce às custas do diabetes. Ele também pode desenvolver uma doença chamada glaucoma neovascular, quando passou todos esses limites que eu te falei, quando chega, por exemplo, na retinopatia diabética proliferativa, existe o risco do glaucoma neovascular, quando existe uma isquemia muito grande da retina, ela provoca uma neovascularização, isso atinge a câmara anterior e acaba com a drenagem do humor aquoso, levando a um glaucoma que a gente fala neovascular, que é por neovasos. Nesse caso da neta da Elisete, o que pode estar ocorrendo, doutor? Primeiro teria que saber a idade dela, teria que saber... Elisete, quantos anos ela tem? 5 aninhos. 5 anos. Há quanto tempo foi descoberto o diabetes dela? 1 ano e 7 meses.
7 meses. É um diabético tipo 1, normalmente associado com picos altos de glicemia, né? Ela precisa ter uma avaliação oftalmológica. Normalmente o diabetes tipo 1, quando diagnostica, ainda não deu tempo de ter uma lesão no fundo do olho, tá? Mas é muito importante que ela tenha o controle rígido desse diabetes, que ela traga essa glicemia próxima aos níveis normal, né, de uma pessoa normal, né? Tanto a glicemia de jejum, a pós-prandial, tem que ser bem controlado. Ela tem que ter um exame que a gente fala hemoglobina glicada em bons níveis. Normalmente a gente gosta que fique abaixo de 7. Quanto menor esse nível, melhor para ela a longo prazo, né? Mas a única coisa que vai poupar a visão dela é o controle do diabetes, da doença em si, né? Então não ela... tem jeito, tem que procurar um especialista mesmo para fazer todos esses exames, né, Com doutor? certeza, eu acho que é bem válido, né? Ela já tem diagnóstico de diabetes, já tem que ser acompanhada. Muito bem. Respondida a pergunta, Elisete. É só que ela está bem acompanhada, quem trata dela é da diabetes Antonelli. Geralmente a diabetes deve estar mais baixa do que alta. O máximo que chega é 100, 120, até 180. É o máximo que chega. Tá certo. Elisete, eu sugiro ela marcar uma consulta com o oftalmologista, né? Para poder ser avaliada e poder dar um diagnóstico para a senhora, né? São múltiplas as possibilidades, não dá para dizer para a senhora nesse momento o que é. Mas eu sugiro que a senhora marque uma avaliação com o oftalmologista, ele vai dizer para a senhora o que ela está apresentando. Tá ok, obrigado, doutor. Obrigada, dona Elisete. Você também pode participar com a gente através do telefone 3442-2012. Ligue e tire suas dúvidas. Doutor, eu tenho um dado aqui da Organização Mundial de Saúde que indica que 65 milhões de pessoas já foram diagnosticadas com glaucoma em todo o mundo. Dessas, 900 mil são brasileiras. Um dado alto e considero até assustador, né, doutor? Na realidade, o glaucoma é uma grande área da oftalmologia, né? Então, já é pesquisado e é estudado já há muito tempo, né? Justamente por esses números significativos, né? Na realidade, eu acho que esse número é até maior, tá? Ele só não é... Ele ainda é esse número porque nem todas as pessoas conseguiram passar por avaliações. Com certeza. Né? Então, assim, acho que esse número, ele é até eu acho que esse número na realidade ele é maior do que você está me dizendo, tá? Mas na realidade é que não deu tempo de todo mundo passar por uma avaliação e ter o diagnóstico se tem ou não uma suspeita de glaucoma. Uma coisa que a gente fala muitas vezes assim, ó, você tem uma suspeita de glaucoma, né? Às vezes não é uma coisa que a gente define, você tem glaucoma, porque ela tem algumas características que lembram um paciente de risco para glaucoma, mas às vezes não fecha todos os critérios e muitas vezes a gente pede para acompanhar por um período antes de definir um diagnóstico, né? Muitas vezes a gente fala, a senhora tem uma escavação suspeita ou a senhora tem uma suspeita de glaucoma, normalmente é um sinal de alerta para fazer um acompanhamento mais próximo, né? Às vezes o paciente sai do consultório, volta 5 anos depois e nesses 5 anos pode acontecer muita coisa. Com certeza. Né? Toda pressão no olho pode ser tá relacionado com glaucoma mesmo? Sim, existe glaucoma de pressão normal, tá? Existe o glaucoma e a maior parte deles é com aumento de pressão, tá? Alguns pacientes ele tem uma pressão acima da média da população, que a gente chama que é um paciente hipertenso ocular, né? Ali em níveis até 24, até 27, muitas vezes um hipertenso ocular não tem lesão do nervo óptico, mas são pacientes que têm que ser acompanhados bem próximo, né? Então assim, mas o hipertenso ocular existe e se estuda, a gente vê que alguns pacientes não desenvolvem glaucoma mesmo com pressão de 22, de 23 ao longo dos anos. Com essa pressão ocular, né, que o paciente acaba sofrendo, é utilizado um colírio para o tratamento. Ele deve ser usado regularmente? Como é que funciona? Ele não pode parar? Sim, é igual a medicação de quem toma remédio da pressão para o coração. Tem que ser usado diariamente, justamente porque às vezes é uma doença que vai dar sintomas só quando estiver bem avançada, né? Então assim, ela tem que ser bem controlada. O colírio normalmente é de uso diário e a gente não recomenda o paciente suspender nenhum colírio sem a orientação médica. Alguns colírios dão muitos efeitos colaterais, né? Às vezes dá conjuntivite alérgica, dá um olho vermelho. Os conservantes dos colírios podem irritar o olho, dar algum transtorno transitório da visão, uma sensibilidade à luz. Então tem que ver o que o paciente está apresentando e ele tem que voltar no médico, contar para o médico e dizer, doutor, eu não estou me sentindo bem, esse colírio me deu um olho vermelho, me deu uma irritação. Normalmente a gente vai tentar trocar por uma outra classe, por um outro medicamento, né, para ver se melhora a situação do paciente. Bom, doutor, estamos chegando na reta final do programa. Deixa esse espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais.
As considerações finais o glaucoma é uma doença muitas vezes desafiadora, são pacientes crônicos, tem que ter uma boa relação com o médico, né? Ele tem que saber que ele vai ter que voltar no médico frequentemente, são pacientes que têm que ser vistos às vezes 3 vezes ao ano, 4 vezes ao ano que está fazendo o tratamento, né? E a gravidade de cada caso que vai determinar o período de acompanhamento, né? A gente pede para os pacientes que fazem tratamento nunca desistirem do tratamento, né? Não tomarem decisões próprias, interromper o tratamento e sempre procurar o médico se está apresentando algum efeito colateral, algum problema que está fazendo ele a pensar em largar o tratamento, ele voltar no médico, conversar para tentar achar a melhor solução. Doutora, a gente estava encerrando, mas antes de encerrar tem mais uma ligação. Alô? Oi. Oi, boa tarde, com quem eu falo? Com Júlia Eufrásio. Como? Júlia Eufrásio. Desculpa, não consegui compreender seu nome. Júlia Eufrásio. Júlia. Boa tarde, Júlia. Pode fazer sua pergunta. É que assim, ó, o meu esposo, ele arrebentou uma veinha dentro da vista. E o médico falou que estava espalhado o sangue. Mas ele não deu mais resposta nenhuma e daí a gente está sem saber o que fazer. Doutor? Normalmente, esse tipo de sangramento, que é uma queixa bem comum que a gente encontra no consultório, não é associado a glaucoma, na maioria das vezes, tá? Normalmente a gente tem pequenos vasos conjuntivais, são capilares, que a gente fala, são muito sensíveis, e normalmente, às vezes, arrebentam espontaneamente. O paciente teve um aumento de pressão no sangue, aquilo faz romper um capilar e fica aquele paciente com sangue realmente ali onde é o branco do olho, que a gente chama esclera, fica aquela mancha de sangue. Normalmente a gente examina, a pressão está normal, a visão está normal, está tudo normal. É como se tivesse arrebentado um vasinho embaixo da pele, que fica aquele roxinho, e normalmente aquilo vai sair e vai ser absorvido normalmente. Mas né? mais uma vez é indicado consultar um especialista, né? Sim, é que eu não sei aonde que essa veinha arrebentou, né? Então, assim, tem que saber se a veinha arrebentou na retina é uma coisa, se a veinha arrebentou na íris é uma coisa, mas normalmente se é os da conjuntiva que fica em cima do branco do olho, o paciente coçou às vezes à noite, ele não percebeu, ele coçou, fez um microtrauma, arrebentou o vasinho e ele acorda com o olho vermelho de sangue, né? Respondida a pergunta, Júlia. Não, era só. Obrigado, sim? Tá certo, obrigada também. Bom, a gente vai agora para a nossa pesquisa interativa. Dessa semana, eu apresento como proposta, primeiro, infantolatria e a segunda, posturas. Então, manda o tema da sua preferência através de mensagem no WhatsApp, do telefone 8505-6342. Isso mesmo, 8505-6342 e mande o tema da sua preferência. Eu estou aguardando a sua sugestão. Vamos para o nosso momento de reflexão. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu não subirão ao coração do homem. São as que Deus preparou para os que amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Primavera Saúde vai ficando por aqui. A gente volta quarta-feira que vem, se Deus quiser.